Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, no ar mais um Batendo o Guizo, o veneno da política. Recebendo hoje com muita satisfação e graças a Deus a gente conseguindo um espacinho na agenda, porque é super atribulada, muitas atividades. A nossa Simone Soares, presidente da Transitar, a antiga CETRANS, e que sempre que pode ela não deixa a imprensa esperando muito não. Ela atende, vem conversar, porque eu acho, Simone, já lhe pergunto logo de cara, agradecendo a sua presença aqui no nosso podcast do Preto no Branco, que você é daquelas agentes públicas que entende que via imprensa você pode chegar de uma maneira mais efetiva, mais rápida, quem sabe, junto à opinião pública, que é aquela que analisa o seu trabalho, é o objetivo das atividades do órgão que hoje você está dirigindo. E por isso você tem essa consideração. É isso? Satisfação em tê-la conosco. Toda minha. Obrigada, Miguel. Obrigada àqueles que nos acompanham. A imprensa, para a Transitar, ela é um comunicador com a população. Os nossos serviços são utilizados por todos de alguma forma, né? Falando em trânsito, a pessoa não precisa procurar, independente de quem, independente de onde vive, vai utilizar o serviço. Então, a imprensa, nós chamamos de um dos nossos colaboradores. A imprensa, de forma geral, é um dos colaboradores da Transitar. Muitas vezes, a população nos acessa através da imprensa. Se sentem, às vezes, mais confortáveis também, independente de outros canais, e nós recepcionamos. Você não se incomoda com isso, não tem nenhum tipo de problema quando recebe a interpelação de um repórter dizendo: olha, lá em tal lugar tem uma pessoa que está dizendo assim, por que é que a prefeitura mantém lá na Transitar a indústria da multa? Foi multado aqui, foi multado ali, tem notificação aqui e acolá. E aí alguém da imprensa fala: vamos falar com a Simone. Simone tem que explicar. Tem indústria da multa ou não tem indústria da multa? É a pergunta. Assim, interessante porque é como se fosse já uma regra para todos os órgãos de trânsito. Em qualquer lugar do Brasil tem sempre essa frase. Uma coisa muito importante em relação a isso, pensando em imprensa. A imprensa tem trabalhado e desmistificado isso. Isso para nós é muito gratificante. Porque se existe a multa é porque existe o infrator. A multa, ela é uma ação pedagógica quando as demais não são efetivas. Então, você sinaliza o local, faz os processos de educação para o trânsito. A pessoa, teoricamente, é habilitada para estar na via. E se ela não cumpre, qual que é a outra medida? É a fiscalização, que aí assim tem uma aplicação de uma penalidade por um descumprimento. Então, sempre que possível, e eu acompanho essas reportagens, eu posso falar de forma generalizada, tá? A imprensa tem trabalhado nesse ponto, porque eles assumiram o papel também da segurança viária. Então, eles tratam dessa forma, orientam o cidadão. E aquela coisa, nós vamos estar certos sempre? Não. Por quê? Porque é material humano e pessoas erram. Assim como você erra no trânsito, você também erra no trabalho. Já entramos aí nesse departamento, uma análise da presidente da Transitar a respeito da performance dos seus colaboradores, seus companheiros, o agente. Aquele que, em tese, né, fica atrás do toco, atrás da árvore, filmando que lá não e pode multando, mais. né? Então, nós já vamos comentar sobre isso. Mas ainda eu quero lhe perguntar no seguinte sentido: os valores informados em termos de arrecadação, por conta de notificação disso, daquilo, são valores elevados. Não. E isso atinge, porque ninguém gosta de ser multado, nem de ser fiscalizado. Isso é próprio do ser humano. Mas daqui a pouco aparece lá, a arrecadação foi de tantos mil, enfim, e aí a pessoa fala: mas eu fui multado. E aí fica invalidado, como se diz, e vai xingar. Isso preocupa vocês? Faz vocês diminuir o pé? De forma nenhuma. Até porque, assim, o nosso trabalho é relacionado a proteger vidas. Se o trabalho for fiscalização, nós vamos proteger vidas fazendo fiscalização. E uma coisa bem importante, Miguel, todo trabalho, todo valor
de trânsito é reinvestida em trânsito. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre desse ano, a nossa arrecadação em trânsito, em multas de trânsito, foi de 10 milhões e 800. Uma coisa é a multa, a fiscalização. Então, nós divulgamos todos os meses a quantidade de infrações. A quantidade de infrações não significa nem que será a total de multa imposta, e nem será o total arrecadado. São coisas distintas. Então, no mês de agosto, teve, vamos fazer, por exemplo, 5 mil autuações por excesso de velocidade. Dessas 5 autuações por excesso de velocidade, a média de infrações de natureza média, que é aquela até 20% da velocidade máxima, ela pode ser convertida para advertência por escrito. Certo. Se esse condutor não for um infrator contumaz e ele, pisei um pouquinho, ele não vai receber a multa. Ele vai receber uma notificação da identificação de condutor, processo normal, se manter... Então isso aí não vira em dinheiro, nem para um lado, nem para o outro. Muito pelo contrário. Ele vira despesa para nós. Sim. A multa média e leve, quando não aplicada, ela vira para nós uma despesa de R$ 44,25. Então, se nós pegarmos a quantidade de multa de natureza média aplicada no primeiro semestre, nós tivemos um prejuízo de 1.300.000. Isso as pessoas não falam. Sim. E quando você aplica uma multa, e tem detalhes, né? Não somos só nós o órgão de fiscalização, nós temos a Polícia Militar. Então, as multas que nós fazemos, tem multas que são do Detran, competência do Detran, fica para nós um percentual pequeno, e tem as multas de competência nossa, 100%. Se eu usar um exemplo de uma multa de natureza grave, Miguel, que é uma multa de R$ 195, descontando todos os descontos que vêm de FUNSET, Fundo Nacional, Detran, equipamento de radar, desconto normal, sobra para nós, para o órgão, R$ 45. Capaz, presidente, é? Repete, de 195 sobra 45. Sem contar... O resto fica... Exato. Sem contar o meu agente autuador. Sem contar o custo do servidor, do agente... O salário dele, tudo isso. Todas as despesas, o combustível que ele usa. Isso também não conta. Então, esses R$ 45 é para reinvestir no sistema. Certo. Então, pensando o que vem realmente de arrecadação. Esse ano, no primeiro semestre, nós tivemos 10 milhões e 800. Desses 10 milhões e 800, sabe quanto que nós reinvestimos no trânsito, principalmente em engenharia? 10 milhões e meio. Então, o que entra no trânsito, volta para o trânsito. Esses trabalhos que nós fazemos hoje é em decorrência disso. Então, é bom a gente desmistificar isso. Né? Então, assim, para o povo entender, nós entendermos, não fica dinheiro depositado nem aplicado em nome da transitária em lugar nenhum. E isso, todo órgão, principalmente o órgão público, como é o nosso caso, ele não tem o objetivo de lucro, ele tem o objetivo de reinvestimento no sistema. Essa frase, a indústria da multa, é uma coisa... Vou te dar um exemplo. Pode acontecer uma falha? Pode acontecer uma falha de sistema. Pode acontecer uma falha de digitação. Mas é pontual. Mas é pontual. Mas indústria é sequencial. Uma produção em massa de autuações. Eu vou te fazer uma pergunta para você, enquanto cidadão, me responder agora. Desde que nós iniciamos as atividades via transitar, qual é a habitualidade que você vê algum tipo de mensagem, publicação, demonstrando que a Transitar executou alguma autuação irregular? Nós tivemos um período já bem distante, bem passado, uma incidência um pouco maior. Esse deve a um fenômeno. Acontece um caso e nós temos uma mídia aqui totalmente diferente da média de mídia do resto do Brasil no que tange a município do nosso porte. Temos um volume muito grande de rádio, AM, FM, comunitária, televisão aberta, fechada, blog, portal, e aí agora uma série... Então, uma notícia de uma vira... Parece que o tumulto é grande. Aí vem um comentarista, dá um cacete, vem um apresentador e fala: que é isso, Simone? Pelo amor de Deus, vamos parar com essa indústria da multa. Então, na verdade,
foi um pouco mais, mas faz muito tempo que deixou de ter essa incidência até na imprensa. E aí eu posso te dizer uma coisa, são duas coisas. A imprensa faz o papel dela, existe, né, aqueles que têm uma abordagem diferente. Mas, de modo geral, o que eles esperam? Eles esperam a explicação. E que isso vem. O que aconteceu, claro. Né? Eu posso te dizer que um percentual muito, muito, muito pequeno é que joga uma informação inverídica sem nos questionar. Praticamente todos os veículos de comunicação de Cascavel nos procuram antes para esclarecimento. Então, assim, e a gente deve isso à comunidade. Isso é importante, até porque é uma maneira correta de abordar e, do outro lado, também correto de dar explicação, porque eu acho assim, acompanhando o seu trabalho e tal, a senhora acha que enfiar as coisas embaixo do tapete não fica ali muito tempo, e eu também concordo com isso. Não pode. Querer mascarar, querer esconder, o secretário não quer, o prefeito não gosta e tal, não funciona. Então, a transparência não é só no portal que tem que ter, né? Lá, na atividade, e isso está acontecendo. Agora, emendando aqui, e quando o pessoal diz assim, olha, eu passei na Tancredo e atrás do toco, lá numa árvore, tinha um radarzinho lá, tinha um... Como é que é o nome daquilo? Radar portátil. Radar portátil, e tinha lá um agente fazendo a tal da indústria da multa, que nós já falamos. Quando é que o agente pode fiscalizar atrás do toco ou ele não pode? Desde 2020 tem uma norma do CONTRAN que proíbe isso. Quando eu assumi a CETRANS, já não era possível mais. Então, eu não tive essa experiência prática. Então, é proibido. Não pode. Tem que estar visível, tem que estar marcando o lugar da fiscalização, essas coisas. Exato. Aí, né? O agente tem que estar uniformizado, Sim. Tem que ter demarcação na via, porque o processo é educativo. E assim, se... Miguel, você olhar hoje o nosso sistema de radares, o objetivo é realmente que a pessoa pare, que ela respeite. A sinalização é enorme, né? Então, agora, em relação ao radar portátil, tem uma coisa que isso é importante. Quanto mais conhecimento, menor, né, as desinformações. Nós fazemos um trabalho de monitoramento com radar portátil. E para esse tipo de monitoramento, por exemplo, você diz assim para mim, Simone, aqui na Francisco Bartinique está com excesso de velocidade aqui na frente do meu estabelecimento. Nós precisamos identificar esse excesso de velocidade para tomar outras medidas. E para fazer essa identificação, se eu colocar o meu agente uniformizado, um monte de cone na via, uma viatura, todo mundo vai passar a 30 por hora. Correto. Então, o trabalho de estudos de radar de velocidade é feito com agente descaracterizado. O que a senhora quer dizer é que não se trata, nesse momento, de uma fiscalização repressiva. Exato. É estudo. Tanto que todos os radares que nós instalamos, você tem que ter uma fundamentação para colocar naquele ponto. E uma dessas fundamentações é justamente o excesso de velocidade obtido nesse estudo. Então, nós fazemos, isso não é raro, de vez em quando nós precisamos fazer esse deslocamento. Claro que a senhora também aqui quer dizer o que a gente já sabe, o agente que está trabalhando e tal, chamada fé pública, né? Mas que nem precisa assim saber o que é fé pública. Nós temos que crer que as pessoas que estão trabalhando lá, ou em qualquer outro órgão público, em qualquer esfera, estão lá para trabalhar, não para fazer sacanagem. São pessoas que são decentes, honestas, sabem, estudam, têm uma noção da legislação e estão lá para fazer uma missão, não para ajudar a faturar nada irregularmente. Eu penso dessa maneira. Então, muitas vezes há uma injustiça, né? E eu acho que também que o servidor público tem que estar preparado para isso aí, viu? Para apanhar de vez em quando. A senhora gosta de receber críticas duras, fortes, não se importa? Não me importa. Ou é melhor elogiar a Simone da Transitar? Não, eu não me importo. Na verdade, assim, o nosso trabalho, isso sempre ficou muito claro para mim. E as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre tive um posicionamento firme. E o que eu falo que o nosso trabalho não é um trabalho que nós vamos ser amados, mas respeitados, sim. Sim. Porque quando você diz, você espera que o servidor seja correto. Se ele não for e ele trabalhar comigo, ele vai responder por isso. Claro, lógico. Nós abrimos processos administrativos e damos Mas eu ia lhe perguntar sobre isso, né? Isso faz parte da legislação. Inclusive, se a senhora não fizer mediante uma denúncia e tudo mais, a senhora pratica uma prevaricação e aí vai sobrar para a senhora, né? Nós fazemos, independente de quem seja.
Nós fazemos. Todos os processos que nós temos, todos os tipos de denúncia que nós identificamos uma má-fé, esse servidor, ele tem um procedimento interno e nós não temos problemas com isso. Tá? Então, porque as pessoas precisam, o órgão ele precisa se fazer respeitar também. Lógico. Quantos servidores a senhora tem lá? Hoje nós temos 147 servidores, imagina, né? Além dos bombeiros de aeródromo, então o total que nós temos hoje toda a transitar chega a 200 servidores. E a coisa pega, quando é elogio, é difícil de acontecer, para todo mundo, mas a crítica para um pega para todos também. Porque as pessoas, elas não olham, e isso é uma coisa que eu sempre deixei muito claro com a equipe, as pessoas não olham, Miguel, quem é o agente. A falha pode ser da pessoa, certo, mas eles vão olhar o uniforme. É isso. É a O instituição. órgão, E eu posso te dizer, sem nenhum medo, os servidores da Transitar são os mesmos da CETRANS. Pois é. São os mesmos. Muita gente acha que mudou. São os mesmos. Inclusive a parte técnica que assessora a senhora, São né? excelentes. É a parte técnica que está lá há quantos anos? 15 anos, 20 anos ou mais, 30 32, anos ou mais. São pessoas respeitáveis que Então, isso constituíram é o destacar, órgão. né? E o que mudou, então? Os procedimentos, Miguel. As pessoas são as mesmas. Então, muitas vezes, erroneamente, quando a gente não conhece o processo, nós culpamos as pessoas. Você tem que entender se os procedimentos são adequados. Quando eu comecei a ir para a rua com os meninos nas blitz, enquanto autoridade de trânsito eu podia exercer essa atividade. Eu fui para entender quais eram as limitações. E eu posso dizer para você sem nenhuma vergonha que quando eu cheguei na primeira blitz, que eu vi um dos meus agentes usando o celular e pedindo para o outro emprestar a internet para ele fazer uma consulta no Detran, eu falei, o que a gente está fazendo aqui? Eles tinham que usar o aparelho pessoal. Pedir internet, se não tivesse internet, eles compartilhavam a internet para fazer busca no Detran. Entendo. Aí você aborda o condutor, ele fica ali esperando, perde. Aí analisando e vendo, E né? ele perde. Brabo, já. Fica nervoso, porque ele já está nervoso no processo Então, de abordagem, e ele está ali aguardando, e para ele, o que o agente está fazendo? Está brincando com ele. Isso é desrespeitoso. Mas qual é a condição de trabalho? Sabe? Sim. Não tinha viatura. E não é uma crítica, é porque a CETRANS, enquanto CETRANS, acumulava prejuízo. Tinha um histórico, que a gente conhece. Pela né? própria condição Certo. dela tributária, Miguel. O que nós fizemos? O que mudou tanto da CETRANS para Transitar imediatamente? O encargo tributário e trabalhista. Que agora a Transitan afeta a prefeitura. Na verdade, ela é independente, é uma autarquia independente, os recursos que ela aplica são os gerados por ela. No entanto, o que muda? Você tem uma empresa privada. Tudo que você arrecada, você paga imposto. A CETRANS era assim. Então, a taxa da rodoviária, a taxa do aeroporto, a multa, a infração de trânsito, tinha arrecadação de imposto. Então, aquele volume de pagamento de impostos, de encargos, isso tudo retornou para o Caixa para reinvestimento. Então, o que nós mudamos os processos? Hoje nós fazemos um processo eletrônico. Hoje o agente, tem gente que fala assim, o agente estava na rua no celular. Hoje é a ferramenta de trabalho dele. Certo, claro, não poderia ser É diferente. isso, nós tivemos os celulares, colocamos o processo eletrônico, digital, na hora que ele faz a pesquisa já puxa o Detran. Então, isso traz uma melhoria até no atendimento à população e o principal, Miguel, redução das falhas operacionais. Certo. Presidente, a senhora fala em blitz, vamos aproveitar. Fala no trabalho que é feito no trânsito. E a senhora acompanha. E a pergunta é a seguinte, por que o trânsito tem matado tanta gente em Cascavel? Aleijado outros tantos. Ferido gravemente, um sem número aí e tal. E apesar, claro, nós temos um momento da fiscalização, que vai inibir num determinado ponto, determinada hora e tal. Mas se fala muito no trabalho de prevenção, educação. Meu Deus do céu, ou nós somos muito mal educados, porque isso faz anos, ou os nossos instrutores não conseguem nos convencer de que nós temos que mudar o comportamento. Uma avaliação sua sobre essas coisas. Miguel, 94% dos sinistros de trânsito, eles são por falha humana. 94%. Então, falha humana, eu digo, dos condutores. Por que chama-se de sinistro? Porque pode ser evitado por alguém. Ou pelo condutor, ou pelo poder público. Precisa ser evitado.
nós tivemos uma evolução considerável com o Penatrans, né? Aplicando o Plano Nacional de Redução e Lesões no Trânsito. E Cascavel faz um trabalho integrado de muitos órgãos. Cascavel já teve 15 óbitos para cada 100 mil habitantes. Nós, ano passado, atingimos a marca de 5,4. Tivemos uma redução significativa. Então, o que você vê muito no trânsito? Sinistro, por imprudência. Pessoa no celular. Isso só quer dizer batida por excesso de velocidade. A batida por excesso de velocidade, ela traz gravidade. Sem morte, gravidade. Ela traz gravidade. Então, assim, você tem... Avanço de sinal que daqui a pouco vira uma batida. Então, são sinistros. São ali, sinistros de trânsito. Por quê? Porque o sinal está ali, respeito o semáforo. Isso não é um acidente, é uma falha. E por que o povo não consegue segurar o pé e quer passar antes que termine lá para ele a abertura do sinal? Vocês estudaram isso já? Ele, na verdade, é uma condição humana que transfere para o outro a própria responsabilidade. Ele está correndo porque ele está com pressa para alguma coisa. A responsabilidade da gestão do tempo é dele. Mas a placa está ali, Exato. 60. É irresponsabilidade. Ao invés de se organizar e sair antes, ele corre mais para tentar chegar mais rápido. Então, nós temos algumas preocupações, principais delas: excesso de velocidade, embriaguez ao volante, falta de CNH. Porque esses são pontos que estão trazendo as fatalidades. Nós tivemos e nós fazemos um trabalho de prevenção muito interessante, viu, Miguel? Bastante. Dentro das escolas, nas faculdades. Nós lançamos um projeto, que é o projeto Aprendendo com a Gente. Hoje, nós temos agentes de trânsito, nós temos o grupo de operações de trânsito, que é um grupo mais especializado. O meu agente, a convite da autoescola, ele vai para dentro da autoescola, dentro das aulas de formação, e fica uma aula lá batendo papo com os novos formandos. Então, nós estamos aproximando o órgão dos novos condutores, até para tirar o medo. E as dúvidas também, Exato. né? Nós fazemos isso nas escolas. Eu fui junto com os meus agentes para as escolas estaduais. Funciona. Municipais também? Na verdade, municipais têm um trabalho da equipe de educação de trânsito. Que é muito bom, né? Muito. Isso bom. sempre foi feito. A Profilu faz um trabalho Muita criança incrível. que puxa a orelha dos pais no carro aí, viu, Isso. Diego? Fala que não é para passar o sinal vermelho. Isso aí. Isso é bom. E agora, o que a gente faz? O nosso público que mais se envolve com sinistros é o público até 29 anos, que vai aí dos 18 aos 29 anos. Então, nós estamos indo onde eles estão, nas faculdades, nas escolas. Voltamos a ter muitos óbitos de condutor não habilitado. Pois é. Muitos. Então, nós vamos fazendo a sala de aula e a gente fala. Os agentes, eles explicam, tiram dúvidas, falam que... Porque a gente precisa se aproximar. O trabalho de prevenção é feito. Nós investimos em engenharia. Como eu disse, fiscalização é um dos tripés desse trabalho. Mas, esse ano, nós tivemos 10 óbitos por sinistro de trânsito. E não foi nas escolas, viu? Não foi perto da faculdade, não, nem da universidade. Foi ali na Paraná, em outros lugares aí, em locais públicos de diversão, onde o povo se reúne, vai para o meio da rua, tranca uma Paraná da vida, não deixa nem para cá e nem para lá. E aí, como é que faz para resolver isso aí? E onde que está o problema desses óbitos? Qual é o mapeamento? Eles acontecem quando a via está livre. Por quê? Excesso de velocidade. Velocidade traz gravidade para o acidente. Ponto. Avanço sinal vermelho. Esse ano nós tivemos 2. Um menino de 15 anos, com uma bag nas costas. Aí, quando nós vamos fazer o trabalho, aí tem aquelas vezes as pessoas que dizem assim, mas é um trabalhador. Se está num veículo, é trabalhador. Algum trabalhador adquiriu. Conhece alguém que não trabalha, que vive na rua tendo um carro? Não tem. Então, todos somos trabalhadores. Se ele está com um veículo, ele trabalhou, alguém trabalhou para comprar. Mas... O pai dele trabalhou para comprar e deu a chave. É isso. Mas Ou ele roubou a chave e saiu para a rua? Qual é o nosso lema? Abordamos um garoto de 16 anos, com uma moto de estouro, com indicativos de empinar, sem retrovisores, com pneu careca. Está em condição de rodar? Não está. Nós vamos levar essa moto para o pátio. Por quê? Porque antes eu levar a sua moto do que depois os meus agentes ajudarem no procedimento de recolhimento do seu corpo. Tem que levar para o IML, né? Nós temos falado isso com os jovens, porque é um impacto. Nós presenciamos mãe chorando em cima do corpo, Miguel. Agora a juventude é ruim de ouvir, viu? Ruim de ouvir. Mas... Sabe qual é o nosso problema com os mais velhos? Embriaguez e falta de cinto de segurança. Agora, a senhora falou no pátio. O pátio não é para ganhar dinheiro? O povo diz assim, vai para pátio e tal, tem esquema no pátio. Como é que é a história do tal do pátio, aproveitando a deixa? Miguel, nós ficamos, acho que 4 meses sem pátio, 3 meses sem serviço de pátio. Nossa vida foi um terror.
Porque as pessoas chamavam para tirar o carro que estava bloqueando a entrada da garagem e nós não tínhamos guincho. Foi um período que nós mais tivemos reclamação. Muitas mesmo. O nosso pátio ele é terceirizado. É uma concessão. E em 2021, Miguel, teve uma mudança de legislação. E essa mudança de legislação, além de trazer a figura, a obrigatoriedade da conversão da advertência, da multa média e leve para advertência por escrito, nós tivemos vários pontos que tiraram esse aspecto da remoção. Uma coisa que as pessoas ainda perguntam, e muitas vezes por desconhecimento, levou por causa de débito. O percentual de remoção por débito nosso hoje é menos de 20%, Miguel. E quando o débito é muito alto, aquela pessoa... Nós já removemos uma motocicleta, na verdade foi até a Polícia Militar que removeu. Essa motocicleta é uma motocicleta que o condutor passava tapando a placa nos vídeos de radar. É um sério problema, de radar. Né? Essa motocicleta foi abordada em uma operação da PM. Sabe qual era o débito dela? 35 mil. 35. 34 era multa. Já tivemos carros com 50 mil, 60 mil, até mais, né? Aí você pensa assim, 34 mil de multa. Quais são as multas? Avanço sinal vermelho, transitar na contramão, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, 34 mil. Então, esse veículo, esse condutor pode ter um veículo transitando? Não pode, ele vai matar alguém. É uma tragédia anunciada. Ou vai morrer, né? Ou vai morrer. Vai virar estatística. E alguém vai sofrer a falta dele. Então, são coisas... Tira da rua e bota no pátio. E aí, o que acontece? Hoje, isso é bom até para o teu público saber. No momento de uma abordagem, se você tiver um débito, o agente, ele possibilita, ele te dá a opção de pagar esse débito. Certo. Eu não vejo nenhum veículo sendo removido por causa de R$90 de licenciamento. Dificilmente por causa de R$500 de documentação. Então, as razões de remoções, elas são falta de segurança e ações como empinar a moto, dar cavalinho de pau, direção perigosa. Agora, nós tivemos recentemente uma posição, um ato, uma atitude do prefeito municipal Leonardo Paranhos determinando reforço em sinalização, que se fizesse sinalização em muitos pontos aí, onde eu acho que é a juízo dele, eu não sei se foi feito, ele encomendou algum estudo e tal, mas muita gente reclamando, né, e tal. E foi feito isso aí. E o que se observa, assim, o leigo que anda dirigindo e tal, do lado na frente e atrás, o pessoal mudou o comportamento nesses lugares. Começou a andar devagar e tal, a situação mudou. Por que o prefeito se irritou por quê? Assim, o prefeito Paranhos, ele sempre teve como o trânsito numa forma pedagógica. Então, ele sempre foi adepto da pedagogia no trânsito. Você precisa educar o condutor. E, até por uma questão técnica, o que nós fazemos de forma emergencial quando você faz um trabalho? O que é obrigatório por lei. Então, logo que nós fizemos, não é obrigatório, por exemplo, sinalizar o pavimento para informar que tem fiscalização eletrônica. Na verdade, Miguel, não precisa colocar nem placa mais dizendo que tem fiscalização eletrônica. A lei coloca a placa de velocidade. É claro. Só. É isso que a lei traz. Então, nós fizemos o trabalho, fizemos as implantações dentro daquilo que a lei estabelece, fizemos uma sinalização de radar no pavimento, mas as multas continuaram acontecendo. Pois é. Mas o problema não são as multas. O problema maior é que são pontos que, mesmo com a fiscalização e com a sinalização, permanecia tendo sinistro de trânsito. E aí ele determinou, até porque nós tínhamos ponto, Miguel, que a quantidade, nós tivemos nós colocamos esse ano uma fiscalização, ano passado, na verdade, faz um ano nós estamos com os novos radares. Nós colocamos a fiscalização de conversão à esquerda. Aí teve gente que perguntou, mas por que conversão à esquerda? Pelo número de sinistros que nós temos envolvendo o ônibus de transporte coletivo. E nós estamos para receber 15 ônibus elétricos. Qual é o prejuízo para a população de um sinistro com ônibus? E nessas faixas exclusivas, muito sinistro, porque as pessoas continuam fazendo a conversão. Nós colocamos 10 pontos de fiscalização de conversão à esquerda. Nós chegamos a ter mais autuações por conversão à esquerda do que por excesso de velocidade em Cascavel. Que coisa, né? E nós temos todos os radares fiscalizando velocidade, enquanto conversões tinha só 10. Então, nós, com base nesses números, falou, vamos ampliar a fiscalização. E aí deu resultado.
A fiscalização não, a sinalização. Por quê? Porque a sinalização horizontal, ela dá resultado até na redução de sinistro onde a gente faz. E aí deu resultado, e muito positivo, porque nós temos pontos como ponto de conversão à esquerda, ponto de semáforo, cruzamento semaforizado. Por que tem um radar lá? Porque os estudos comprovaram que ali é um ponto de risco. A Praça da Bíblia ali, a Praça da Bíblia ou a Praça, do Migrante? Do Migrante, lá das bandeirinhas. É um horror. Uma tragédia. É uma tragédia. O pessoal entrava direto à esquerda Isso ali, mesmo. e se batiam, e estava lá o sinalzão. Agora já mudou. Já mudou. E aí, qual que é a linha? Nesse ponto, você precisa mudar o comportamento. E essa sinalização está ajudando nisso, tá, Miguel? Muito bem. Temos também outros fiscais aí, e eles estão na Câmara de Vereadores. Logo no início, setorizo a Câmara já, eu notei que os vereadores da atual legislatura, a legislatura passada também tinha, nas outras também tinham, muitos que reclamavam do trânsito, fiscalização do trânsito, excesso e tudo mais. E aí, logo no início, a presidente Simone aqui recebeu, assim, carraspanas, vamos dizer, dos mais variadas intensidades e de todos os lados, né? E aí começou a se aproximar, percebia assim lá exatamente daqueles que estavam pedindo explicação, pedindo cobrança, ia lá, começou a Simone, entrava e saía da Câmara e tal, explicava, ia para cá, ia para lá, e a coisa foi mudando. Lhe incomoda essa questão política interferindo no seu trabalho, no trabalho dos seus agentes? Da mesma forma que esse é o trabalho deles. É correto. Eles precisam fazer. A população procura eles. Então, levar as informações para que eles entendam e compreendam o porquê do trabalho é a nossa obrigação. Então, na verdade, Miguel, o que me incomoda é quando as pessoas não me procuram e falam sem saber o que está acontecendo. E isso sim me incomoda. Mas também não é um incômodo que tira meu sono. Porque se as pessoas me conhecem, sabem que se me procurar, nós vamos explicar. E se tiver ruim, eu vou dizer, sim, está ruim. O que eu posso fazer? Isso é possível fazer, isso não é possível fazer. Tem algum contato direto com a Transitar ou fala-se muito no 156, que é da prefeitura e tal? Como é que funciona isso? Porque muitas vezes se diz, olha, o correto é ir entregar o problema, encaminhar no órgão, não ir lá na imprensa, aí liga lá para Simone ou no vereador que tem que fazer, então tem o órgão lá. O que é mais fácil? Ou assim, qualquer coisa serve? Para mim, para nós, a forma como vai chegar para nós não é um problema, mas precisa chegar. Porque uma coisa que é uma análise simples. Ninguém pede uma lombada na frente de casa porque é bonito. Há uma pessoa que pede uma lombada, alguma coisa está errada lá. Então, o nosso trabalho é avaliar o que está errado lá. E muitas vezes é percepção. Lombada é vocês que decidem, vocês que constroem e tal. Porque é o seguinte, parece que não pode botar lombada em qualquer lugar, né? Não pode. Nós autorizamos exatamente por causa disso. Tem uma avaliação técnica muito séria. Mas tem que morrer alguém para sair uma lombada? O povo diz isso muitas vezes. Muitas vezes morre por causa da lombada. Tem isso. Então, são coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, dependendo do local que você coloca a lombada, ela pode matar alguém. E o engenheiro que autorizou responde no CPF. Dependendo do local que você coloca uma lombada, ela causa um prejuízo para os imóveis às extremidades. Certo. A lombada, tecnicamente, legalmente falando, é o último dispositivo de trânsito para resolver um problema de excesso de velocidade. E tem uma diferença entre a lombada e a travessia elevada, como eles chamam. Certo. E chega para nós esses pedidos de várias formas, Você me perguntou como faz o contato. Hoje tem o 156, é uma forma de contato, mas ela é um pouco mais burocrática, pela própria condição da ouvidoria da prefeitura. Mas nós temos, Miguel, ouvidorias para todos os nossos serviços direto com a população. Se você abrir hoje o site da Transitar, vai estar ali. Tem lá todos os serviços. Certo. Se você clicar, ele vai direcionar para o WhatsApp da ouvidoria. O mais utilizado é da fiscalização de trânsito, que é 24 horas. Mas nós temos, onde nós temos serviço 24 horas, como o aeroporto, por exemplo, tem ouvidoria. E todos é via WhatsApp. E quem fica com esses telefones são os encarregados. Então, eles resolvem. O nosso engenheiro direto está conversando com a população no WhatsApp. Me diga sobre semáforos. Também é uma outra grande situação aí. Semáforo que resolve. Por que não põe lá? Colocaram na esquina errada e tal. Não é a senhora que decide os semáforos? É uma avaliação também, é nós que decidimos. A lombada nós autorizamos, mas não executamos. É a Obras que faz. É a Obras que executa. O semáforo nós autorizamos e implantamos. Então, o semáforo tem alguns pontos
muito importantes. Primeiro, tem gente que acha que semáforo é a solução para tudo. Sim. Não, muitas vezes ele é o prejuízo. Hoje, nós, Cascavel, nós fazemos levantamentos trimestrais. Nunca tivemos tanto semáforo, né? Muitos. Aumentou Nós muito. temos 249, agora estamos instalando mais 4. Muito semáforo. Cascavel tem uma característica, né, Miguel, que são os cruzamentos com baixa visibilidade. Então, hoje, as pessoas que falam que semáforo evita sinistro, dos cruzamentos com maior número de sinistro, Tem semáforo? a nossa média de semáforo é 85%. Que coisa. 85%. Nós já chegamos a 90% em determinado período. Então, os pontos que mais tem sinistro, tem semáforo. Tem o semáforo ali e o povo batendo. Porque Que interessante. Né? o semáforo ele dá uma tranquilidade para aquele que está na via correta. E aí o outro se atravessa. Corre. E está no celular, não presta atenção. O semáforo, ele também tem uma característica de sinistros graves. Por quê? Aquele que quer pegar o amarelo, pisa. E às vezes o outro avança e é onde nós temos gravidade no sinistro. De 10 óbitos esse ano, 2 foram em semáforo. Quanto custa um semáforo? É fácil de Média de 100 mil pagar? reais. Só o 100 semáforo. pau? Só sem a manutenção. Mas também, com a indústria da multa funcionando, né? Você vê. E aí como que você Nada a ver, tô coloca? brincando. E aí como que você coloca o semáforo? Com o dinheiro da multa daquele que Também, que é o que sobra lá. Daquele que é o infrator que avança. Certo. Então é esse que é a conta. Agora a questão dos radares que chama, como é que chama? Que é outra coisa, radar. aqueles que vai lá. Né? Radar, fiscalização o eletrônica. pessoal diz que também é um negócio fantástico, né? Em Cascavel. Não dá para descuidar, porque tem. E tem uns que são falso. Como é que chama? Falso? Educativos. São só educativos. Eles estão lá, mas eles não estão. Não autua, né? E o povo fica sem saber. Diz que aí Isso começa que é o importante. nas redes sociais. Tem o radar lá, mas não está funcionando. Agora o outro está funcionando. Tal. Tem uma conversa aliada aí nas mídias sociais e tal. O que eu gostaria de perguntar nessa questão? Ter medo e ficar irritado é melhor do que ter prejuízo, né? É isso. No corpo, no bolso. É isso. O prejuízo é a vida. E vocês contratam alguém e dizem também que vocês ganham lá na Transitar em cima disso. Ou quem está fornecendo esses trabalhos fatura uma beirada na prefeitura. Explica para nós como é que funciona isso, presidente. São duas coisas. Até quando surgiu isso, para nós foi cômico, né? Dentro do órgão foi cômico. Eu até brinquei. Eu falei, nós abrimos um concurso para a gente da mobilidade e eu tô com muito medo que os agentes tenham acreditado nessa conversa aí. Porque o salário é aquele lá mesmo. Concurso público, você... Só quer dizer, na questão do cidadão agente. Atuar ou e receber comissão? Surgiu isso ano passado. Não, mas é frequente isso aí. A senhora dá risada, mas tem muita gente que acredita, Simone. Foi muito engraçado. Porque foi um período que os nossos agentes estavam trabalhando muito e muito entristecidos, porque no processo de transição teve perda de benefícios. Certo. Porque a CETRANS era empresa pública, eles eram empregados públicos. Sim. E caiu a convenção, o acordo coletivo. Então eles estavam... Até porque todo mundo teve que ser demitido, né? Na verdade, foi feita uma transposição. Mas começaram do zero. Isso, começaram do zero. Então o acordo coletivo caiu. E foi um período que muitos ainda estavam reclamando dessas perdas. Sim. E saiu essa conversa. Então, assim, primeiro ponto. Servidor público, eles têm... o contrato de trabalho dele é o edital do concurso. Se alguém tiver dúvida, puxa o edital do concurso. Você vai ver. O salário, a remuneração é fixa. Mas se de repente estabelecer alguma coisinha por fora e tal, tem como operacionalizar isso? Não? Isso não existe. Porque você tem que prestar contas em tudo para o Tribunal de Contas. É isso que eu queria. Tudo que sai vai para o Tribunal de Contas. É documentado tudo. É linkado. É tudo ligado diretamente. Então, isso. Não tem um caixa 2 lá. A senhora não opera um caixa 2 para essas coisas. Não. Só para deixar claro aqui que muita gente. E foi assim. Viaja, e foi muito engraçado, porque teve uma pessoa que me perguntou, quando a gente abriu o edital do concurso, teve uma pessoa que me perguntou isso nas minhas redes sociais. Às vezes as pessoas me chamam, e sempre que eu posso, eu entro e respondo. Sim. Falou, então, como que funciona o comissionamento? Eu falei. Desculpa, mas não existe. O salário é aquele que está lá, a remuneração é aquela que está lá. Então, a gente brinca, porque internamente para nós é cômico mesmo. Você trabalha o dobro porque você tem uma missão para cumprir. E é o trabalho. A cidade está crescendo, né? E quando você a assume... urbana agora aumentou e tal, quer dizer...
Você assume uma missão de atender, você precisa atender. Quantos agentes a senhora tem para tratar dessas questões do trânsito? Hoje eu tenho 15, Miguel. Viu? E a cidade comportaria quantos? Na verdade, a necessidade para Cascavel é 130. Meu Deus, então... Só para você ter uma base. Cascavel tem uma área territorial de 2.100.000 quilômetros quadrados. E nós temos 15 agentes na rua. Agora a gente vai chamar mais alguns. Chamamos, né? Maringá, para você ter uma base comparativa, Maringá tem 410 mil habitantes e tem 77 agentes de trânsito na rua. Lá tem 487 mil quilômetros quadrados. Então, cabe mais que 4 Maringás dentro de Cascavel e eles têm 77 agentes de trânsito. Isso, o sentimento de ser fiscalizado faz com que as pessoas respeitem as regras. Muitas vezes você não precisa autuar quando tem a figura do agente, porque ninguém vai ver o agente passar no celular. Ninguém vai ver o agente e correr, empinar a moto. Então, muitas vezes é só o sentimento de ser fiscalizado. Em relação aos equipamentos de radar, os equipamentos, para quem não acompanhou o processo licitatório, essa licitação foi lançada por 34 milhões de reais para atender 4 anos. A empresa que ganhou por 17 milhões e 600. Olha a diferença, olha, né? Foi mais de 40% de desconto. E os equipamentos, eles custam para nós 4 milhões e meio por ano, Miguel. Não é barato, não é de graça. A empresa trabalha e recebe. Todo pagamento de órgão público, qualquer valor que entra ou que sai, ele é registrado no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, qualquer coisa que você queira saber sobre valor pago, quanto que recebe, é só acessar. E é tudo registrado. Não tem uma forma diferente de fazer isso. Muito bem. Vamos avançar aqui. O tempo está passando, né, Diego? Quando tiver faltando uns 10... Só? Vamos dobrar 10 então, tá? Só me avisa. Olha, falta só 10 minutos então. E a Carlos Gomes? A senhora tem perdido sono? Tá tudo tranquilo? Tá tudo dominado? Vai ser uma obra, que ela é grande, uma das maiores, se não a maior aí pelo que se diz, mas para operacionalizar, para executar, eu passo por lá de vez em quando, converso com o pessoal ali do entorno, a turma está preocupada. Antes estava aflita porque não ia começar, era uma conversa, e agora, com essas mudanças e tudo mais, um resumo da situação hoje e como é que a senhora acha que vai ficar ali naquela obra? Sim, estou sofrendo por antecipação, igual foi na liquidação da CETRANS. Primeiro, a obra vai ficar linda, a reurbanização vai ficar... É o que a população merece. Mas tem transtorno. Então, primeiro ponto. Quem faz os fechamentos e decide os fechamentos é a Secretaria de Obras. Certo. No os momento, engenheiros lá no a Secretaria de Obras, não é vocês. Isso. Então, a partir do momento que forem feitas as intervenções, quem vai coordenar esse processo de abertura e fechamento é a Secretaria de Obras. O que nós fizemos enquanto transitar. Com a informação das vias que seriam fechadas, porque o fechamento será por etapas, Miguel. Então, a primeira etapa, nós tivemos a informação de quais vias iam sofrer os bloqueios e nos antecipamos para algumas intervenções, com um planejamento de melhores pontos de desvio. Obviamente, nós fazemos um planejamento, mas os condutores vão procurar as suas rotas alternativas e pode ser que outras áreas precisem posteriormente de algumas avaliações. Vocês estão lá vendo isso tudo? Isso. Hoje nós estamos com equipes destacadas só para isso. Então, o que nós já fizemos, tá, Miguel? Rapidamente. Nós fizemos o sentido de via de mão única na Duque de Caxias, porque um dos fechamentos previstos é a Travessa Cristo Rei entre a Paraná e a Brasil, acesso da Carlos Gomes ali no cruzamento da Droga Raia até a Rio Grande do Sul. São cruzamentos. Então, esse fluxo que dá acesso a Carlos Gomes por ali, nós fizemos uma alteração na Duque de Caxias para receber esse fluxo. Só para você entender isso em números de veículos, nos últimos estudos, 1/3 dos veículos que passam na Paraná fazem a conversão através da Cristo Rei para acessar a região sul. Eu sou um que faço isso. Então, esse ponto vai ser fechado. Então, o que nós fizemos? Mão única da Duque de Caxias, da Santa Catarina até a Barão do Cerro Azul, que é o cruzamento do Ciro Nardi. O fluxo que deve ser desviado ali pela 25 de agosto, que já é muito movimentada. Nós fizemos sentido único da Maranhão até São Paulo. Então, hoje não tem mais aquele movimento entrando na Bom Jesus para 25 de agosto.
Fizemos algumas intervenções pontuais na Eduardo Tadeu Milani, porque é o binário com a 25 de agosto. Melhorou bastante ali já, é só para registro. E agora nós estamos fazendo toda a movimentação para fazer o binário Afonso Pena com Riachuelo, entre a Rua Pará e a Bandeira, e sentido único na Mato Grosso, entre Afonso Pena e a Jacarezinho. Muita gente quer a equipe permanentemente lá. Se fosse possível, dia e noite, o que não é possível, né? Agora, essa fiscalização, essa orientação presencial, isso tem um tempo limitado para acontecer, porque não tem gente, a cidade é grande e tal. Então, o povo vai ter que se doutrinar, se educar para poder funcionar, viu, presidente? Paciência, reduzir a velocidade, observar a sinalização, a orientação. Nós estamos destacando equipe só para isso, mas é muito pouco, Miguel. Nós não temos realmente. Exatamente, só acabou de não falar ainda tem, agora. pessoal. Tudo, né? Hoje nós temos 2 equipes para atender a cidade inteira. E ter paciência, né? Ter calma, né, presidente? Porque muitas vezes vai tumultuar. Aliás, já está tumultuando, porque as mudanças, né? E encaminha para nós, sem nenhum problema. Depois que começar a mexer mesmo, a construir, a construtora ainda não começou a operar, a Petrocom. Está aguardando e tal, se preparando, canteiro de obras, mas ainda não mexeu. Quando mexer, daí é... Por isso a senhora está confiante? Vai dar certo? Nós nos antecipamos para evitar esse caos no início, mas a gente está confiante. Nós falamos aqui, eu passei para a senhora dia desse, aproveito porque o povo está nos escutando, e a senhora até me explicou, mas agora aqui vai ter que resumir para o nosso povo. Dizem que a CETRANS demitiu egressos lá da CETRANS. E gente que ia se aposentar, gente que não precisava ser demitida, foi demitido. Aí houve ações trabalhistas e tal, e agora a Transitária está tendo que arcar com valores e tal. E diz que é um negócio monstruoso, um volume muito grande de recursos e tal, né? Está tendo, inclusive, que pagar e redemitir, uma coisa assim. O que aconteceu? Só para deixar claro isso para essas pessoas que têm essa certeza. Sim, nós tivemos a demissão de 34 colaboradores. 2 por não enquadramento, porque estava num cargo que não era de concurso, de forma indevida, e 32 aposentados. Naquele período, Miguel, tinha uma insegurança jurídica em relação à lei. Tá? Então, havia o risco de fazer a demissão e de não fazer a demissão. Se nós não fizéssemos a demissão, havia um risco de dano ao erário e um prejuízo muito maior para a administração. E o risco de demitir e ter um entendimento diferenciado na lei. Então, foi feito o processo, foi tramitado na Câmara e foi feita a demissão desses aposentados. Destes aposentados, no momento das demissões da CETRANS, foram pagos todas as verbas. Todas. Então, eles não saíram com nenhum débito imediatamente no momento da demissão. Certo. Então, muitos entraram na justiça? Esses que entraram, que na verdade foram 23, um já faleceu. Só para você ter uma ideia, sim. Um deles, não posso citar, mas teve demitido, que quando eu cheguei lá, ele estava movimentando o processo interno para conseguir ser demitido e nós não podíamos demitir porque ele estava afastado pelo INSS sem condição de trabalhar. E nós só podíamos ele só podia sair da CETRANS se ele conseguisse voltar a trabalhar e não tinha liberação. Para você ter uma ideia da condição que era. Ele foi um dos que entrou na justiça para retornar. Ele não tem condição. Tanto que alguns que entraram não conseguem liberação para retornar por causa disso. A questão de valores, verdade? Que foram ações milionárias, um prejuízo grande, alguma coisa assim? Hoje nós tivemos 2 reintegrações. Uma, se eu não me engano, está rodando em R$34 mil. Sim. Depende muito de qual era a atividade, mas qual é o processo de reintegração? Os salários não recebidos. Já tive conhecimento de pessoas, 2 pessoas, também não posso citar, mas eu tenho inclusive registros, de pessoas que começaram a ligar para todos os aposentados, até servidores que já passaram pelo órgão, orientando eles a entrar com a ação. Orientando pessoas que participaram até em algum momento dos processos. Ligando para os servidores, orientando a entrar e depois não assumir só para receber esse período. Má fé completa. Desses 23, teve, se eu não me engano, 2 já, que teve a reintegração indeferida porque não tem condição de trabalhar. Entendi. Então,
Enfim, sempre se procura, né? Às Sim, vezes, mas assim, é um processo, não é milionário. Até porque todo mundo tem direito de, se quiser, E não tem problema nenhum. um questionamento judicial. E não tem problema nenhum para nós. E vocês lá do órgão, da instituição, do município, estado, da União, têm o dever de analisar tudo e de tomar uma posição, decidir. É isso. Né? E se entende que tem direito... se tiver uma derrota, essas coisas. E se entende que tem direito, ok, tudo Muito bem. A senhora sabia que a senhora tem direito de ser votada se a senhora votar, né? Sim. A senhora tem título eleitoral em dia? Ainda tem. Não, como ainda tem? Claro que tem. Então, todos nós eleitores que estamos em dia, Diego, você inclusive, pode votar e ser votado. Bom, isso é uma questão técnica. Agora vamos aqui a pergunta para nosso presidente da Transitar. Há quem diga, eu sou já escrevi e tal, de que a senhora não tem nada certo, e nem a senhora se declarou ainda, mas poderá, em breve, ser uma pré-candidata, que agora tem isso, né? Não é candidato direto. Então tem que pensar aí, antes de responder assim, não quero, ou vou, estou dentro. São dois momentos. Pré-candidatura, e depois de uma convenção partidária, lá em julho do ano que vem, está longe ainda, vira candidata, se der tudo certo, e aí vai para o registro no tribunal, no TSE, e depois vai fazer uma campanha, e quem sabe, se combinar com o povo, em janeiro de 2025 vai assumir uma cadeira na Câmara Municipal, ou vai ser vice-prefeito, ou vai ser prefeito na eleição municipal. A senhora já foi questionada, sondada, já pensou na possibilidade de concorrer na próxima eleição? Ou está muito ocupado? Então, Miguel, assim, essa questão política é algo sempre que me pega bem de surpresa, mesmo sabendo que o seu podcast trata desse tema, porque eu sempre tive um posicionamento muito técnico e sempre fui uma executora, né, na verdade. E sim, teve algumas pessoas que já falaram comigo, até na eleição passada já. E eu nunca tive essa pretensão, sendo muito sincera com você, nunca foi algo que eu pensei. E eu tenho uma causa hoje, né? Eu entrei na causa mobilidade e segurança viária e tomei isso como missão. E, como eu disse, sempre tive um posicionamento muito técnico. Sendo muito transparente contigo, eu nunca conversei sobre questões políticas com o prefeito Paranhos. Eu trabalho com ele há muitos anos. E ele também sempre me viu como uma pessoa muito técnica. É até difícil isso às vezes, porque, né, você tem que ter um trabalho. Aproveitando aí o que a senhora está dizendo, às vezes o técnico se mistura com o político. É porque o cargo é político, a senhora natural. Técnica, de vez em quando, entra na Câmara de Vereadores e sobe a escada e vai para o plenário e vai conversar, porque a senhora precisa. Faz então, parte. Se a senhora, amanhã ou depois, dá uma pausa na questão técnica e vira política, a sua bandeira de mobilidade, de uma maior organização, de maiores recursos e tal, ela não vai mudar. Então, né? Como eu disse, assim, é uma causa. Eu confesso que quando eu fui para a CETRANS, era para fazer a liquidação, e tanto que eu estou lá até hoje. É verdade. Eu fui, tanto que me questionaram até na época, mas o que você entende de trânsito? Lá. O que você entende de trânsito? Eu até respondi uma vez, eu falei... A senhora entendia alguma coisa? Eu entendia de gestão, de trânsito não. A minha formação é ciências contábeis. Os técnicos estão lá para isso. Ser geridos e eles são tão, a senhora fez isso. E eles são tão bons. Porque quando eu fui para a liquidação, obrigatoriamente eu tinha que gerir a CETRANS. Claro. E aí, no processo de gestão, eu preciso aprender o processo. E aí foi onde eu fui estudar e me apaixonei. Eu confesso isso e não é... Mas nesse meio do caminho, de repente, atravessava uma questão política no meio. E assim, é necessário. A política faz parte, o cargo exige isso, então você precisa tratar, porque nós somos seres políticos, né? Então, e eu nunca deixei as questões, uma questão atrapalhar a outra, a verdade é essa. Mas nunca conversei sobre isso. Eu faço parte de um grupo político. Né, se o prefeito amanhã depois chamar a senhora para conversar isso, ele vai ter que fazer isso pela nuance político-partidária, que se a vizinha tem eleição ano que vem, é uma das atribuições dele, embora ele não seja candidato e tudo mais.
A senhora vai conversar com ele? Não, Qual é o seu partido falando nisso? Eu sou do mesmo partido dele, PSC, que agora... Então hoje a senhora é Podemos. Isso, Podemos. Então, partido tem, isso. mas não milita, né? Não, e assim, é como eu disse, e sempre houve muito respeito. Eu sou do grupo político, sou uma pessoa muito leal ao prefeito Paranhos, né? Muito tempo trabalhando juntos. O pessoal diz que a senhora é braço direito, esquerdo e tal, faz muito tempo do Paranhos pela relação de profissionalismo, de proximidade, amizade e tal ali, né? A senhora e mais um ou dois lá do governo. Na verdade, assim, o grupo de secretários hoje do prefeito é um grupo homogêneo, um grupo que trabalha junto, e todos temos uma importância dentro daquilo que nós fazemos, e ele respeita isso e ele dá esse valor. E vários vão ser exonerados 6 meses antes da eleição, que isso é praxe. Não é que vão dizer que não, só que ninguém sabe quem é. Isso. A senhora tem razão. Né? E aí, o que acontece nisso, né? Nós vamos continuar trabalhando com ele e nós estamos à disposição para, né, o que ele precisar para o governo. Pode ser que sim, então, e pode ser que não. A senhora não descarta, mas também não está preocupada. Eu ainda estou. Só para deixar. Né? Até porque a gente está com tanto trabalho agora que, de verdade. Nem começou a Carlos Gomes, ainda vai. Quando começar a campanha e a Carlos Gomes junto, eu quero ver como é que a senhora vai fazer. Licitação, né? do transporte coletivo. Temos que. É um dos últimos assuntos agora. Licitação do transporte Por coletivo. Por que essa licitação empacou? Na verdade, Praga de Miguel, madrinha, tem um sapo enterrado, como é que é? Muito grande. É uma licitação muito grande, muito complexa. E na primeira vez nós lançamos ela para fevereiro. Nós tivemos que puxar, porque faltando poucos dias, teve um questionamento das empresas, esse questionamento era válido, nós puxamos a licitação, reavaliamos e fizemos o reajuste. Ok. Esse primeiro momento, aí andou a licitação, estava programada novamente para o dia 21 de junho. Sim, aí... Faltando 2 dias... Duas empresas entraram... Não, daí elas entraram direto no Tribunal de Contas. Sim. E aí, como não tinha prazo regimental, o tribunal mandou suspender. Mas agora está liberado. Está liberado, a gente está... Para quando que é? Nós estamos concluindo agora as análises para relançar. Quando que relança, na sua opinião? Nosso prazo era para ter sido nosso agora, prazo né? era para ser hoje. Pois é, e não deu? Não conseguimos terminar. Sim. E eu vou ser muito sincera, teve ontem, né, várias movimentações, a gente teve que parar para outras coisas urgentes. Agora tem um novo momento da prefeitura também, nesse momento. Então, pegou muito forte lá? Os cortes, olha, não? Na verdade não muito, porque é o seguinte, Miguel, a gente já trabalha no limite porque nós gerimos os nossos recursos. Sim. Então é mais fácil, é como se fosse uma mini prefeitura, arrecadando e gerindo. Avançando, mais que o tempo está curto, por isso que eu estou atropelando, peço desculpa. Não, a senhora acha que a licitação sai até fechar para o recesso de dezembro? Até terça-feira ela tem que ser publicada. O que eu digo é sair... Acontecer sim, porque o prazo é 30 dias. Mas depois pode ter novas prorrogações dentro do corpo do processo da licitação em si, né? Só se tiver, só se tiver alguma coisa assim, mas nós lançando ela agora, ela acontece e vai ter o vencedor até final do ano. O novo contratado é para quando, na sua opinião? Janeiro, fevereiro? Pelo prazo de início, seria no máximo março. Máximo março nós teremos, então, começar outro novo contrato. Isso, pode ser mesmo empresa, não estamos discutindo e bem isso diferente, aí, né? tá? Os ônibus chegam quanto? Coisas que foram comprados? Programado para chegar os 2 articulados em novembro e até janeiro os 13 básicos. Por que estão comprando ônibus para entregar para a empresa? Uma pergunta que tem uma resposta cumprida e tal, mas resume-se assim, o prefeito acha que pode baratear a tarifa lá na frente, que se quem ganhar não precisar comprar esses ônibus e o município já entregá-los de uma forma de subsidiar. E assim, falando nisso, a tarifa de ônibus começou a valer agora, Diego. Já subiu agora de novo. Por que subiu? Mas assim, só uma coisa dos ônibus. Os ônibus são do município. As empresas vão operar. Mas certo. É do município. Então ninguém vai dar nada para ninguém. Muito pelo contrário. Não, entendi. A tarifa paga os ônibus das empresas. A tarifa paga o investimento das empresas. Certo. Esse é nosso. As empresas operam e traz, além de redução de custo, uma melhoria para a população. Por que subiu agora de novo? Miguel, nós estávamos segurando desde maio. A verdade é essa. A passagem, como que ela é feita o valor da passagem? Pega todos os custos, divide pela quantidade de passageiros pagantes. Hoje a nossa passagem estaria entre R$ 6 e R$ 7. O passageiro paga quanto? 4 e? R$ 4,65 agora. E a prefeitura por passageiro, mais os 2 e pouco lá para dar. Depende do tanto que é vendido aquele mês. Só concorda, né? Que na verdade nós, contribuintes, pagamos tudo, né?
isso. E vamos pagar os ônibus e vamos pagar tudo. É Essa isso. é a verdade. Né? Então o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Reduzir o custo operacional. Sim. Primeiro ponto. Tanto que o elétrico, ele tem uma diferença de custo em relação ao a diesel entre 62% e 70%, Miguel. Então, vamos só pensar em relação à passagem. Em maio, Miguel, no ano passado, nós tivemos um auxílio emergencial do governo anterior de mais de 5 milhões. Existe uma lei federal do auxílio da gratuidade do idoso acima de 65%. Certo. O governo federal estabelece a gratuidade, mas quem 65. banca acima de 65. Aqui é 60. 60. Então, o governo federal estabelece uma política, mas quem banca é o município, que recebe um valor muito menor de recursos do que o próprio governo federal. Não foi o prefeito aqui que estabeleceu os 60. Exato. Mas ele manteve. Mas Então, assim, a ideia, na verdade, é que o transporte seja E falamos do idoso pobrezinho, coitado, mas tem muita gratuidade. Nós temos. Mais de 30% do sistema. E não tem almoço de graça. Alguém vai ter que pagar. Exato. Isso também que às vezes o pessoal não entende, né? E nós tivemos... Aí teve esse auxílio emergencial do governo anterior e ele encerrava em maio. O governo atual não prorrogou. Não prorrogou. Então, hoje, o valor sai todo do cofre da prefeitura e não é da Transitar. Nós não temos recurso no transporte para isso. Sim. Porque cada departamento mantém o seu serviço. Sim, mas... O transporte não tem esse recurso. Então, da onde sai esse dinheiro? Ele sai da saúde, da educação, da assistência social, sai de algum lugar, sai das obras. Certo. E em maio teve o reajuste da categoria. Do dissídio. Exato. O que a gente fez? Nós estávamos esperando a nova licitação para melhorar o serviço e aumentar. Com essa prorrogação de tempo, a gente não teve o que fazer, infelizmente. Mas mesmo assim, o município ainda arca com uma diferença, essa diferença até R$7. Presidente, agradeço a sua presença. 1 minuto para a senhora falar o que quiser aí para os nossos amigos do outro lado, e numa próxima oportunidade voltamos a conversar, porque assunto não vai faltar. Sempre. Fique à vontade. Primeiro, agradecer, Miguel. É uma satisfação estar aqui com vocês. É sempre importante esse espaço de esclarecimento, né? E o seu público é um público que é um público muito consciente. Então, nos ajuda muito nesse trabalho, principalmente de conscientização. E nós ficamos à disposição em qualquer canal, seja através da imprensa, seja através das nossas ouvidorias, através da Câmara. Nós estamos aqui para isso. Essa é a nossa missão. Parceria boa com os demais órgãos aí ligados ao trânsito? Se dão bem? Demais. Não tem briga, nem disputa de beleza? Melhor movimento de trabalho que nós temos é conjunto. Nós fazemos parte do COTRANS, e, na verdade, quem tem que aparecer é o resultado. Blitz no trânsito, Diego. Você que anda aí pela cidade, anda de moto, né, normalmente e tal. As blitz no trânsito, quando elas estavam acontecendo de uma forma assim, bem esparsa, nós tínhamos uma realidade. Não era muito boa, não. Depois, de repente... cobrança daqui, acidente dali e tal, todo mundo começou a operar com mais frequência, né? E sem avisar, começou a pegar gente de surpresa e tal. E aí hoje eu vejo que isso baixou de intensidade de novo ou estou enganado? Na verdade, a transitar pelo baixo efetivo, a gente está tendo que concentrar energias. Mas o trabalho que nós fazemos de blitz hoje, Miguel, primeiro, é uma equipe de blitz. Ela é treinada para isso. E é em conjunto com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar. Certo. Então, é um trabalho bem específico. E outro ponto, ela é direcionada. Como que ela é direcionada? Qual é o problema que nós estamos tendo? Álcool, Operação Lei Seca. Ali na Paraná, naquela esquina... Operação Lei Seca. Fatídica lá, né? Tá morrendo gente sem habilitação. Foco, habilitação, excesso de velocidade. Então, é direcionado e a população está pedindo. Isso que eu estou falando. Isso. Obrigado. Eu que agradeço. Diego, obrigado. Estamos concluindo aqui. Obrigada, Diego. Batendo o Guizo, o veneno da política. E hoje recebeu o presidente da Transitar, essa aqui, Simone Soares. Simone com I ou Simone com E? É Simone com I. Mas tanto faz. A senhora já falou isso, não tem problema nenhum. Bem tranquilo. Até a próxima.
Música